Você sabia que os taxistas profissionais de São Paulo conseguem reduzir o consumo de combustível em 40% comparado aos motoristas comuns percorrendo as mesmas distâncias? Isso não acontece por acaso. São estratégias comprovadas que as montadoras preferem manter em segredo porque impactam diretamente seus lucros com peças e manutenção. Nos próximos minutos você vai conhecer 12 métodos revolucionários que podem economizar até R$ 3.000 por ano no seu orçamento familiar. O método número 5 é tão eficaz que algumas empresas de transporte urbano consideram informação confidencial. Comecemos imediatamente com a primeira técnica que mudará completamente sua relação com o combustível. Método número 12. Domine a arte do aquecimento inteligente. Durante minha experiência como instrutor de condução econômica, descobri que a maioria dos motoristas comete erros graves nos primeiros 5 minutos após ligar o motor. Um motor frio consome até 50% mais combustível porque precisa de uma mistura mais rica para funcionar adequadamente. A técnica profissional consiste em acelerar suavemente até atingir a velocidade desejada, mantendo as rotações entre 1.000 e 2.000 RPM durante os primeiros 3 quilômetros. Evite acelerações bruscas neste período, pois multiplicam exponencialmente o desperdício. O momento ideal para aplicar a aceleração normal é quando o ponteiro da temperatura sai da zona azul e a marcha lenta se estabiliza. Esta prática pode reduzir o consumo matinal em até 25%. Um motorista experiente chamado Pierre me explicou que durante inverno rigoroso, ele economiza até 2 litros por dia apenas seguindo esta técnica. O sistema de lubrificação também se beneficia enormemente. Óleo espesso pela baixa temperatura precisa circular gradualmente pelos componentes internos. Forçar um motor frio equivale a destruir microscopicamente peças internas que custam milhares de reais para substituir. A viscosidade do óleo diminui progressivamente conforme a temperatura aumenta, permitindo lubrificação eficiente sem resistência excessiva. Motoristas impacientes que aceleram violentamente em partidas frias podem reduzir a vida útil do motor em até 40%. Método número 11. Elimine peso desnecessário imediatamente. Cada quilograma adicional no seu veículo aumenta o consumo de maneira exponencial. Transportar 100 quilos extras pode elevar o gasto em combustível entre 5% e 7%. Aqueles equipamentos de camping que você não usa há meses, as ferramentas enferrujadas no porta-malas ou livros acumulados representam litros adicionais de gasolina mensalmente. Mantenha apenas itens essenciais: documentos, kit de primeiros socorros básico e ferramentas indispensáveis. A física é implacável. Maior massa exige mais energia para acelerar, manter velocidade e superar a inércia. Um porta-malas carregado com 50 quilos desnecessários pode consumir até 2 litros extras a cada 100 quilômetros. Faça uma limpeza completa agora mesmo. Seu motor trabalhará menos e sua carteira agradecerá instantaneamente. Durante fiscalização recente em frota de táxis, descobrimos que motoristas organizados economizam em média R$ 300 mensais apenas mantendo veículos limpos. O sistema de suspensão também agradece. Amortecedores e molas trabalham menos intensamente, prolongando vida útil significativamente. Considere que carregar peso desnecessário também afeta a frenagem, aumentando distância de parada e desgaste de pastilhas. A distribuição inadequada de peso pode provocar instabilidade em curvas, representando risco de segurança, além da penalização econômica. Realize inspeção semanal, eliminando objetos inúteis que se acumulam naturalmente no veículo. Método número 10. Mantenha a pressão otimizada nos pneus. Um pneu com pressão 5 libras abaixo do recomendado aumenta o consumo em até 8%. Isso equivale a aproximadamente 300 gramas de pressão a menos, considerando que 1 libra corresponde a 68 gramas por centímetro quadrado. A resistência ao rolamento cresce exponencialmente quando a pressão diminui, forçando o motor a gerar mais potência. Verifique semanalmente usando manômetros digitais precisos.
não os analógicos dos postos que frequentemente estão descalibrados. A técnica avançada consiste em calibrar com pressão ligeiramente superior à especificação do fabricante, reduzindo a resistência sem comprometer segurança. A temperatura ambiente influencia diretamente. Para cada 10 graus de variação, a pressão muda aproximadamente meio quilograma por centímetro quadrado. Compense essa flutuação ajustando conforme a estação climática. Um taxista veterano chamado Marcel desenvolveu sistema próprio de verificação. Carrega manômetro digital portátil e verifica a pressão antes de cada turno. Seus registros mostram economia consistente de 12% no consumo mensal comparado a colegas negligentes. Pneus com pressão inadequada também aquecem excessivamente, acelerando o desgaste da banda de rodagem. O aquecimento irregular pode causar separação de camadas internas, resultando em pneu inutilizável prematuramente. Além disso, pressão insuficiente compromete estabilidade direcional, especialmente em curvas fechadas ou manobras emergenciais. A aderência também se reduz consideravelmente em superfícies molhadas, aumentando o risco de aquaplanagem. Invista em compressor portátil de qualidade. Equipamento se paga em 2 semanas de economia. Se você está descobrindo informações valiosas que podem transformar seus gastos mensais com combustível, inscreva-se no canal e ative todas as notificações. Temos conteúdo exclusivo preparado que as grandes corporações não querem que você conheça. Sua participação fortalece nossa missão de democratizar conhecimento automotivo. Método número 9. Abuse da gravidade em descidas. O gerenciamento de declives separa condutores profissionais dos amadores. A técnica consiste em retirar completamente o pé do acelerador ao iniciar qualquer descida, permitindo que a gravidade mantenha a velocidade. Em declives acentuados, o veículo pode manter ou até aumentar velocidade sem consumir uma gota de combustível. Motoristas inexperientes desperdiçam energia cinética gratuita, freando constantemente por insegurança. Em transmissão manual, mantenha a marcha engatada para usar o freio motor quando necessário. Em automático, utilize o modo manual ou posições numéricas para evitar trocas desnecessárias. Taxistas de cidades montanhosas dominam esta técnica ao extremo, percorrendo quilômetros inteiros sem tocar o acelerador. Durante descidas prolongadas, o sistema de injeção eletrônica corta automaticamente o fornecimento de combustível. Esta função, conhecida como cut-off, permite que o motor funcione apenas com ar, usando energia cinética acumulada. Motoristas experientes reconhecem auditivamente quando esta função ativa. Motor produz som característico ligeiramente diferente. Em descidas com mais de 2 km, a economia pode representar litros inteiros de combustível poupado. Alguns condutores profissionais planejam rotas priorizando trajetos com declives estratégicos. A técnica requer prática para calcular distâncias de segurança adequadas, sem comprometer fluidez do tráfego. Método número 8. Sincronize perfeitamente as trocas de marcha. A temporização precisa nas mudanças de velocidade distingue profissionais de máximo rendimento. Em transmissão manual, execute mudanças ascendentes entre 1.800 e 2.200 rotações por minuto. Este intervalo mantém o motor na zona de máxima eficiência térmica, sem forçar componentes internos. Desenvolva sensibilidade auditiva para detectar o momento exato sem olhar o contagiros. O som do motor indica quando atinge o torque ideal para a próxima marcha. Em transmissão automática, antecipe condições de tráfego, aliviando ligeiramente o acelerador antes de subidas. Evite rotações excessivamente altas ou baixas. Ambos os extremos geram ineficiência energética. A sincronização perfeita também preserva a embreagem e componentes da transmissão. Trocas executadas no momento correto reduzem atrito entre discos, prolongando vida útil em até 60%. Motoristas que dominam esta técnica relatam economia média de R$ 500 anuais, apenas em manutenção preventiva.
Durante acelerações em subidas, antecipe a necessidade de reduzir marcha antes que o motor comece a falhar. Esta antecipação mantém fluxo constante de potência sem desperdiçar energia em recuperação de rotação. Observe também que cada troca de marcha interrompe momentaneamente a transmissão de força, causando micro-desacelerações. Minimize trocas desnecessárias, mantendo o motor na faixa ideal de rotação por períodos prolongados. Método número 7. Aplique a técnica do pulso e deslizamento. Esta é a estratégia suprema dominada apenas por condutores experientes. O método pode reduzir consumo até 30% em condições ideais. Acelere moderadamente até 5 km por hora acima da velocidade desejada. Retire completamente o pé do acelerador e permita desaceleração natural até 5 km por hora, abaixo do objetivo. Repita este ciclo constantemente durante todo o percurso. Em rodovias, utilize variações de 10 km por hora. Em cidade, reduza para 3 km por hora. A técnica funciona aproveitando a inércia durante períodos prolongados sem combustão, enquanto acelerações moderadas mantêm o motor em máxima eficiência. Condutores profissionais ajustam estes parâmetros conforme condições específicas: vento contrário, inclinação da pista, peso do veículo. O segredo está em manter velocidade média constante, apesar das variações cíclicas. Esta técnica demanda concentração inicial, mas torna-se automática após algumas semanas de prática. Utilizando o cronômetro, motoristas experientes documentam que percorrem mesmas distâncias em tempo igual, consumindo significativamente menos combustível. A economia é mais perceptível em trajetos longos de rodovia, onde há liberdade para aplicar variações amplas. Em tráfego urbano denso, as variações devem ser sutis para não prejudicar fluxo geral. Método número 6. Utilize ar-condicionado estrategicamente. O sistema de climatização pode consumir até 15% adicional se usado incorretamente. A regra fundamental: velocidades inferiores a 50 km por hora, use janelas abertas. Superiores, ative o ar-condicionado. A resistência aerodinâmica de janelas abertas em alta velocidade consome mais combustível que o compressor. Pré-condicione o veículo antes de partir. Em dias quentes, abra todas as janelas e ligue sem ar-condicionado para expelir ar superaquecido. Ative o sistema gradualmente até temperatura confortável, configurando 24 graus Celsius, nunca inferior. Alterne entre ar externo e recirculação a cada 20 minutos para reduzir carga do compressor. Mantenha filtros limpos e fluido refrigerante adequado. Um sistema mal conservado pode duplicar o consumo adicional. Durante verão intenso, estacione sempre na sombra quando possível para reduzir temperatura interna. Películas de proteção solar nas janelas podem diminuir até 8 graus a temperatura interna. Esta redução representa menor esforço do sistema de climatização durante partida. Limpe regularmente o condensador localizado na frente do radiador. Sujeira reduz eficiência drasticamente. Um sistema limpo e bem mantido opera com 30% menos consumo energético. Evite configurar temperatura muito baixa. Diferença de 5 graus pode representar 20% mais consumo. Durante viagens longas, mantenha a velocidade constante para otimizar funcionamento do compressor. Método número 5. Mantenha fidelidade a um único posto. Esta estratégia pode soar insignificante, mas gera diferenças mensuráveis no rendimento. Motoristas fiéis a uma estação obtêm até 8% mais quilômetros por litro comparados aos que alternam constantemente. A explicação é puramente química. Cada refinaria formula combustível com aditivos específicos únicos. Misturar combustíveis de diferentes fornecedores pode neutralizar esses aditivos ou criar reações que reduzem eficiência. Motores adaptam-se gradualmente à composição química específica de cada gasolina. Sensores de oxigênio, central eletrônica e injetores calibram parâmetros conforme o combustível utilizado regularmente.
Estabeleça relacionamento com funcionários que podem alertar sobre promoções ou combustível premium. A estabilidade química também reduz formação de depósitos internos, mantendo o sistema mais limpo. Documente rigorosamente seu consumo durante 3 meses utilizando sempre o mesmo fornecedor. Compare resultados com o período anterior de alternância entre postos diferentes. A diferença será surpreendente e cientificamente comprovável através de registros detalhados. Alguns aditivos específicos melhoram limpeza de válvulas e injetores, mas apenas com uso consistente. A eficiência acumulativa destes compostos só se manifesta após várias semanas de utilização contínua. Motoristas que documentam meticulosamente confirmam que fidelidade gera economia real e mensurável. Método número 4. Abasteça durante madrugada. A gasolina é líquido que expande com calor e contrai com frio. Durante primeiras horas matinais, especialmente entre 6 e 8 horas, o combustível está mais denso. Tanques subterrâneos mantêm temperaturas menores durante a noite, significando mais combustível real por litro pago. A diferença pode alcançar 3% mais combustível pela mesma quantia. Em tanque de 50 litros, isso representa 1,5 litro extra gratuito. O efeito é mais notável em climas quentes onde diferenças térmicas são extremas. Durante tardes, especialmente após 14 horas, gasolina expandida significa pagar preço integral por menos combustível real. Esta técnica simples representa economia significativa para condutores que abastecem frequentemente. Profissionais do transporte urbano aplicam esta regra religiosamente, documentando economia mensal consistente. A expansão térmica segue leis físicas imutáveis. Cada 10 graus de temperatura aumenta volume em aproximadamente 1%. Considerando que tanques subterrâneos variam menos que temperatura ambiente, o benefício é real e mensurável. Alguns postos estratégicos localizam-se em regiões com características térmicas favoráveis. Motoristas experientes identificam estes locais através de observação prolongada e registros detalhados. A diferença acumulada durante um ano pode representar economia de dezenas de litros. Método número 3. Mantenha filtro de ar sempre limpo. Um filtro obstruído pode aumentar consumo até 20%. O motor necessita 14 partes de ar para uma parte de combustível para funcionar otimamente. Quando o filtro está sujo, esta proporção se desequilibra, forçando maior injeção de gasolina. Inspecione a cada 15.000 quilômetros ou 6 meses em condições normais. Em cidades poluídas ou regiões empoeiradas, reduza a frequência pela metade. A verificação é simples. Retire o filtro e observe contra a luz natural. Se não passar claramente, substitua imediatamente. Um filtro novo custa a fração do que economizará durante sua vida útil. A diferença é perceptível instantaneamente. Motor responde melhor e consumo diminui visivelmente. Filtros de alta qualidade podem durar até 20.000 quilômetros em condições ideais. Investir em filtros premium representa economia a longo prazo, através de maior durabilidade. A obstrução progressiva reduz gradualmente a eficiência sem sintomas óbvios, até estágios avançados. Por isso, a inspeção regular é fundamental para detectar problemas antes que afetem significativamente o consumo. Motoristas conscientes documentam que troca preventiva de filtros economiza até R$ 200 anuais. Método número 2. Organize deslocamentos inteligentemente. Taxistas experientes nunca fazem paradas aleatórias. Seguem sistema matemático preciso. Agrupe todas as atividades em única saída, planejando rota mais eficiente. Sempre comece pelo destino mais distante e retorne em espiral até casa. Evite o padrão típico de sair, voltar, sair novamente. Utilize aplicativos de navegação para calcular trajeto otimizado antes de partir. Um motorista organizado economiza 30% de combustível simplesmente estruturando paradas corretamente. Programe saídas quando o motor estiver aquecido, não frio. Motor que já funcionou consome 15% menos que arranque desde zero.
Evite horários de pico. Prefira início da manhã ou após 19 horas. Esta organização pode reduzir consumo mensal em até 40 litros. Planejamento eficiente também reduz estresse e tempo total gasto em trânsito. Considere dias da semana. Segundas e sextas geralmente têm trânsito mais intenso. Combine atividades por região geográfica para minimizar distâncias percorridas. Mantenha a lista permanente de tarefas organizadas por localização para otimizar futuras saídas. Método número 1. Desligue motor em paradas prolongadas. Quando o veículo permanece imóvel mais de 45 segundos, desligue imediatamente. Motor em marcha lenta consome entre 8 décimos e 1,4 litros por hora sem movimento útil. Identifique situações estratégicas. Semáforos com ciclos superiores a 1 minuto, esperas em bancos, aeroportos ou centros comerciais. A economia média alcança 15% do consumo total diário. Tecnologia atual elimina desgaste por múltiplos arranques. Sistemas de injeção direta e baterias de maior capacidade são projetados para ciclos constantes. Cada hora de marcha lenta equivale ao combustível necessário para percorrer entre 15 e 20 quilômetros em condução normal. Fabricantes implementam sistemas start-stop automático porque comprovam a eficiência desta prática. Motoristas modernos superam preconceitos antigos sobre desgaste de componentes. Sistemas eletrônicos atuais são projetados especificamente para funcionamento intermitente. A economia acumulada durante um mês pode representar tanque completo extra. Desenvolva sensibilidade para identificar rapidamente situações onde desligar é vantajoso. Esta técnica se torna automática após algumas semanas de prática consciente. Você acabou de conhecer segredos profissionais que podem economizar milhares de reais anualmente. Se este conteúdo agregou valor real, deixe comentário relatando quantos litros economizou aplicando essas técnicas. Inscreva-se no canal e ative notificações para não perder revelações ainda mais impactantes sobre economia automotiva. Temos preparado conteúdo exclusivo que mecânicos e concessionárias preferem manter em segredo. Compartilhe este conhecimento com alguém cansado de gastar fortunas em combustível. Lembre-se, cada técnica não aplicada é dinheiro desperdiçado desnecessariamente.